Bom dia, boa tarde, boa noite, depende muito do horário que você vai estar vendo este pequeno vídeo que se propõe a trazer uma aula para os novos convertidos, e eu desde já desejo boas-vindas a todos vocês e quero aqui estar destacando o tema específico desse vídeo, como ter a vida eterna. E esse tema ele é um pouco polêmico, porque muitas pessoas entendem que não é possível ter a certeza ou ter a convicção ou saber se tem ou não a vida eterna. E por meio desse vídeo, por meio desse estudo, eu quero estreitar esse conhecimento até você, ou levar esse conhecimento até você e dar a você condição de identificar que sim, é possível saber se tem ou não vida eterna. Eu vou estar lendo, dado ao fato de que se eu estivesse só falando, vocês não acompanhariam na sua qualidade de vida, a qualidade do estudo. E então por isso eu vou estar lendo e comentando, ok? Então vamos lá. Se você morresse hoje, tem certeza de que iria para o céu? Essa é uma pergunta considerável. Não que a gente queira que alguém venha a óbito, não é isso. Mas se morresse hoje, teria certeza de que iria para o céu? E aí vem uma condição a ser pensada por nós. Suponha que você estivesse diante de Deus neste momento e ele lhe perguntasse: por que deveria deixá-lo entrar no meu céu, ou no céu, na minha morada? O que você diria? Então muitas pessoas aqui costumam dizer: eu vou entrar porque eu fiz por onde merecer. E nós vamos ver nesse estudo de que, se fosse depender de nosso merecimento, nós não iríamos, nós não entraríamos, porque a condição é por demais superior àquilo que nós pudéssemos ter suficiência para pagar. Não haveria de nossa parte a possibilidade de conquistar esse êxito. E nós vamos ver aqui nesse estudo esses destaques. Vamos ver como você pode ter certeza de possuir a vida eterna, de acordo com a Bíblia. E aí vamos dar sequência aqui. Ok? A Bíblia diz em 1 João 5,13, e eu vou ler com vocês 1 João 5,13, o Evangelho de Jesus, conforme foi escrito por João. Essa, na realidade, é uma carta que João escreveu. Está aqui 1 João 5,13. Eu vou estar lendo para vocês acompanharem. Diz assim o texto: nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito. 1 João, então, 5,13. Na realidade, eu li o 4,13 também, que dá respaldo e vai estar sendo mencionado posteriormente. Mas eu quero ler agora o 5,13, que vem especificando: essas coisas vos escrevi para que saibais que em Cristo Jesus tendes a salvação, a vós que credes no nome do Senhor. Estas coisas vos escrevi para que saibais que em Cristo Jesus tendes a salvação. Então, João 5,13. Este versículo mostra que o Senhor Deus quer dar a você a certeza da vida eterna. Estas coisas vos escrevi para que saibais que em Cristo Jesus tendes a salvação. É uma afirmação, é definitivo, é assertivo e conclusivo. E isso é porque o Senhor nos ama muito. A vida eterna é conhecer a Jesus e ter a sua paz em seu coração agora mesmo, conforme está em João 17,3. E viver com Jesus no céu por toda a eternidade, depois que morrer. João 14, de 1 a 3. De acordo com a Bíblia, hoje mesmo
você ou nós podemos ter certeza da vida eterna. Isso é importante que nós venhamos a ter uma conclusão como fato determinante. A vida eterna, então, está possível, está disponibilizada a todos nós. O Senhor Jesus, quando foi à cruz do Calvário e tomou sobre si a iniquidade de todos nós, ele pagou o preço suficiente. Nós não teríamos essa capacidade, porque lá em Hebreus diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão ou perdão dos pecados. E sangue puro, logo somente o sangue de Jesus tem o preço suficiente para nos remir, para nos tornar justos, para nos possibilitar a vida eterna. Jesus fez o que era necessário ser feito e nos disponibilizou a possibilidade de vida eterna. Por que a possibilidade? Porque eu tenho que atender, ou eu tenho que ter a iniciativa de aceitar. Eu tenho que aceitar. É como se alguém tivesse um presente, viesse me dar e eu não aceitasse. Justamente, algumas pessoas, inclusive, não aceitam porque querem pagar pelo presente, porque não se sentem merecedores. Fato é que a graça, ela significa favor sem nosso merecimento. Ou seja, a graça feita por Jesus na cruz não é porque nós merecíamos, é porque Ele nos ama. E isso para Ele é suficiente. Não é porque nós merecemos, é porque Ele nos ama. Volto a dizer, isso para Ele é suficiente. Portanto, então, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos disponibilizou vida eterna. E isso tornou-se possível você ter vida eterna. Porém, todavia, entretanto, eu tenho que ter a iniciativa de aceitar, ok? Então vamos para o outro slide. A sua necessidade. A Bíblia em Romanos 3:23, eu quero ler com vocês. Romanos 3:23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Está aqui. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então diz: pois todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No entanto, é importante entender que o nosso pecado foi projetado por sobre Cristo. Por isso Ele tomou sobre si a iniquidade de todos nós, conforme está lá em Isaías 53. Em Isaías 53, que foi basicamente há 1300 anos antes de Cristo, já havia a projeção do que aconteceria. O Senhor Jesus tomaria sobre si o pecado de todos nós. Então, todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Para que esse dilema seja resolvido, para que essa destituição seja desfeita, o Senhor Jesus tomou sobre si a iniquidade de todos nós, derramou o seu sangue e nos possibilitou vida eterna. E aí diz, por exemplo, todos nós já sentimos ira, inveja, cobiça, mentimos, fomos egoístas, orgulhosos e etc. E aí é uma pergunta: você reconhece que já cometeu alguns desses pecados citados acima? Se sim, você vai ter um entendimento de que realmente não seria merecedor, ou realmente teria o veredicto de culpado por sobre ti. Porque o pecado nos afasta de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Logo, todos mereceríamos a morte. E que morte é essa? Não é a morte física, porque essa todos nós passaremos. A morte física é um encontro inevitável, que quando chegarmos no momento certo, ela vai acontecer. E também é um encontro surpreendente, porque nós não sabemos o momento.
A morte que está sendo dita aqui é a segunda morte. É a morte que define a nossa separação definitiva de Deus. O inimigo de nossas almas, aquele que veio roubar, matar e destruir, que anda ao teu redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, ele já está condenado. E para insatisfazer Jesus, e para insatisfazer Deus, e para contrariar Deus, ele quer também que nós sejamos condenados. Ele quer que nós venhamos a ir com ele para o lugar em que ele está condenado, para atrapalhar os planos de Deus. O plano de Deus é que todos se salvem, todos nós nos salvemos. E aí ele vem tentar, com suas insinuações, com sua sedução, nos desviar da rota certa. E isso fazer com que nós desperdicemos a possibilidade de termos a vida eterna nos concedida por Jesus. Em Romanos 6:23, a primeira parte desse versículo mostra que todos merecemos a morte e o inferno por causa do pecado. Foi o que eu acabei de mencionar. Todos pecamos, destituídos estamos da presença de Deus. Se o salário do pecado é a morte, morte essa que é a separação definitiva de Deus, que é irmos para o inferno, aí você pode falar, não, poxa, que Deus é esse que nos manda para o inferno? Não é Deus que está nos mandando para o inferno, muito pelo contrário. Ele dá o Filho único dele a morrer na cruz para que isso não aconteça. Só que ele disponibiliza para nós. E se nós não aceitamos, somos nós que estamos fazendo a opção de ir para o inferno. Ele disponibiliza para nós a vida eterna com ele. Se nós não aceitarmos, nós teremos uma vida eterna sem ele e como aquele que veio roubar, matar e destruir. Simples assim. Então, deixando claro, Deus nos ama tanto, conforme está lá em João 3,16. Deus amou o ser humano de tal maneira que deu o seu Filho único a morrer na cruz, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok? Então, ele deu o Filho único dele a morrer na cruz, para que nós, que aceitarmos este presente, para que nós manifestarmos positivamente a esta ação, venhamos a ir para o céu. Porventura, se nós não aceitarmos, infelizmente, nós vamos estar condenados. Ele quer evitar isso. Ele não proporcionou isso, ele quer evitar isso. Tanto que deu o Filho único a morrer na cruz do Calvário. Ok? E aqui diz, morte significa separação de Deus no tempo presente e futuro. Separação definitiva de Deus. Viver a eternidade sem Deus. Viver a eternidade com o inimigo de nossas almas. E Deus quis evitar isso, nos possibilitando o derramamento de sangue na cruz do Calvário, do próprio Filho. Mas nós temos que aceitar este presente, de graça. Não temos que pagar nada, porque ele já pagou tudo. Ok? Então vamos lá. E aqui fala sobre o presente e o futuro, conforme eu já citei. A morte está separado de Deus agora, nesta vida. E separado de Deus agora, nesta vida, implica em ter a ausência de esperança. O Senhor Jesus, quando morreu na cruz e no terceiro dia ressuscitou, apresentou-se para alguns dos discípulos e assuntou-se ao céu. Mas antes de ele disse, eis que vou para vos preparar morada, e quando elas estiverem prontas, voltarei para vos levar comigo. Então, é importante que nós tenhamos acesa em nosso coração a esperança de que ele vai voltar para nos levar para viver a eternidade com ele. É promessa do Senhor Jesus. E esta esperança é que nos faz enfrentar as dificuldades da vida com sentimento de paz. Lá em Lamentações 3 diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. E essas misericórdias de Deus,
é que definem o sentimento que eu terei no momento presente, no período presente. Outra coisa, quero trazer à memória aquilo que me causa esperança. Ou seja, eu quero trazer à memória o fato de que o Senhor Jesus está preparando morada para eu viver a eternidade, num lugar onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu o coração do homem aquilo que ele tem, aquilo que ele está preparando para nós, ok? Então essa esperança é que deve dominar a nossa consciência e o nosso coração, para podermos aí sim enfrentarmos as circunstâncias adversas desse tempo presente, ok? E no futuro, conforme já disse, é a eternidade que nós precisamos ter implantada em nosso coração e em nossa consciência. De acordo com a parte final do versículo, apesar de merecermos a morte por causa do pecado em nossa vida, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. A morte, ela é um fator que está definida para todos nós. A morte física. A morte que é a morte espiritual, que é a separação definitiva de Deus, essa nos está disponível para que aceitemos. Ao aceitarmos, não passaremos pela segunda morte, que é o afastamento definitivo de Deus, ok? Porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vamos lá? Vamos dar sequência. A providência de Deus. A Bíblia diz em Romanos 5:8: Deus nos ama tanto que entregou Jesus Cristo, seu único Filho, para ser castigado. Conforme disse em João 3,16, Deus amou o ser humano de tal maneira que deu seu Filho único. Então ele nos ama tanto que foi capaz de entregar o Filho para pagar o preço que nós não teríamos condição de pagar. Então é fato pensarmos naquela ilustração do Herbert Richard. Ele, um determinado dia, ele, voltando da escola, com muita fome, ele passou em frente a um pé de goiaba. E ele, não suportando a sedução, porque estava com muita fome, pulou o muro, pegou uma goiaba. O dono da goiabeira viu e foi até a avó dele e disse: o seu netinho passou lá no meu pé de goiaba, pulou o muro e pegou uma goiaba, eu não quero que ele faça mais isso. E aí o que acontece? A vovó foi lá na goiabeira dela, que não estava com fruto, tirou uma varinha e disse para o netinho: netinho, tá vendo essa varinha? Se você mais uma vez for tirar goiaba no pé do vizinho, eu vou ter que te punir, e vou te punir com essa varinha de goiabeira. E aí o netinho falou: não, vovó, pode ficar tranquila que eu não farei isso, não vou mais cometer esse erro. E aí dias se passaram, e até que um dia o netinho mais uma vez voltou com muita fome. Olhou e lá tinha uma goiaba deslumbrante no pé do vizinho. E ele, não suportando a tentação, ele pulou mais uma vez o muro, pegou a goiaba, comeu. Quando chegou em casa, a vovó estava com a varinha na mão. E ela disse: eu disse para você para não pular mais uma vez o muro do vizinho para pegar a goiaba, e você o fez. Logo, a minha sentença tem que ser paga, ou seja, você tem que passar pela punição de levar uma varada em sua mão. E o netinho começou a chorar: não, vovó, não faça isso, eu não quero que isso aconteça. E aí, o que acontece? A vovó, com muito carinho e amor, disse: você não quer sentir dor, você não quer receber a punição, mas a punição tem que ser executada. Então eu vou fazer o seguinte: ela entregou a varinha na mão dele e estendeu as mãos e disse: bata você na minha mão, porque a sentença tem que ser cumprida. Você não quer sentir dor, não tem problema, eu sinto por você. Foi o que Cristo fez por nós na cruz. Ao invés de nós estarmos na cruz do Calvário, ele, como uma ovelha muda que vai ao matadouro, se colocou em nosso lugar.
e Ele lá providenciou para todos nós a vida eterna, ou seja, a justificação. Fomos inocentados do pecado que nos trazia dor. Ao contrário, Ele tomou sobre si as pisaduras que era para ser projetada por sobre nós e nos trouxe paz. Então é isso que está em Isaías 53, ok? Então aqui Romanos 5,8 deixa isso muito claro. E ainda diz que o preço do pecado, Ele pagou o preço do pecado em nosso lugar, mesmo sem nunca ter pecado. A morte de Jesus foi o único sacrifício suficiente para livrar o homem da culpa do pecado. Nada do que fizéssemos alteraria em nada o fato de termos que pagar um preço, porque não tínhamos o que é suficiente, somente Jesus tinha, o sangue puro. Então Ele o fez, Ele se colocou em nosso lugar, ok? Então vamos passar para a próxima. A providência de Deus. Muita gente está se apegando a qualquer coisa para chegar a Deus. Moralidades, boas obras, cultos, missas, rezas e santos. Esses esforços não têm nenhum poder para purificar o homem de seus pecados e aproximá-lo de Deus. O único meio de chegar a Deus é através de Jesus Cristo, conforme está em 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 5, que eu estarei lendo para os amados. 1 Timóteo, está aqui, ok, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. O próprio Jesus, lá no Evangelho de João, diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, somente Ele. E outra coisa, lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: porque pela graça, favor sem nosso merecimento, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso é dom de Deus, e nem por meio de obras, para que ninguém se glorie. Nada do que fizermos altera o fato de que há um preço a ser pago, e esse preço não está dentro da nossa alçada. Somente Jesus tinha condição de pagar o preço, somente Ele tinha o que era suficiente, o sangue puro, porque nós viemos hereditariamente contaminados pelo sangue de Adão e Eva, que estavam prejudicados, estavam contagiados pelo pecado, logo corruptíveis. Portanto, somente Jesus tinha o preço. As outras características, obras, cultos, missas ou a purificação, tudo isso são consequências da salvação. A salvação, então, ela nos é possibilitada por Jesus. Nós aceitamos. Ao aceitarmos, passamos a ter a vida eterna. É um presente, porque pela graça, graça significa favor sem nosso merecimento, e nós aceitamos. Ao aceitarmos, o processo de santificação, ou seja, a salvação é um ato, e aí acontece a santificação, que é um processo. Se alguém, lá em 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passam, eis que tudo se faz novo. Ou seja, novidades de vida vão acontecendo. Eu passo a querer fazer boas obras, aquilo de errado que eu fazia eu não vou querer fazer mais, e outras coisas que eu vou ter desejo de fazer, que estão dentro do cardápio que Jesus nos possibilita quando nós nos convertemos. Então vamos lá, seguindo. Depois de Jesus Cristo ter morrido na cruz por nossos pecados, Ele venceu a morte e foi ressuscitado. Você crê que Jesus Cristo é o seu único Salvador e mediador? Porque não há outro mediador entre nós e Deus, entre nós e a salvação. Somente Jesus nos possibilita o passaporte para a salvação. E aqui entra aquela questão do início. Se o Senhor te perguntar: por que devo deixar você entrar no meu céu? Você vai responder para Ele: porque eu aceitei o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e fui inocentado por causa do ato de Cristo na cruz. E aí você entra.
Esse é o passaporte que te dá condição para entrar na eternidade. E se você já fez isso, você já está com o seu passaporte composto. E no momento oportuno, quando o Senhor te chamar, você apresentará esse passaporte e entrará para a eternidade, ok? Então, vamos lá. A sua resposta, vamos lá. Eu já disse, inclusive, esse versículo anteriormente. A Bíblia diz em Romanos 10, 9 e 10: para receber Jesus, você precisa confessar que Ele é seu único Senhor. Se confessares com a tua boca que Jesus é o Senhor e de teu coração crer que Ele foi ressurreto dentre os mortos, você é salvo. E aí vem, você precisa arrepender-se dos seus pecados, abandoná-los, dar meia volta na sua vida e caminhar em direção a Jesus, colocando sua fé nele como seu único Senhor, Salvador e Mediador. Ou seja, você vai ter uma mudança de rota. Você estava indo na contramão da vontade de Deus, vai mudar essa rota e vai ir na direção do nosso Senhor. Contramão da vontade de Deus é justamente estar fazendo aquilo que é contrário à sua vontade. Então agora você passa a fazer a vontade de Deus. Logo você vai estar estreitando a distância que tinha entre você e Deus. Então você está indo na direção de Deus. E isso significa que você precisa deixar de confiar em outras coisas, como moralidade, boas obras, missas. Volto a dizer, boas obras, moralidade são consequências, são coisas que você vai passar a fazer, mas não é por meio das boas obras que você adquire salvação. Você adquire salvação porque Cristo pagou o preço na cruz do Calvário. Ele derramou o próprio sangue para que nós não precisássemos derramar o nosso. E mesmo derramando o nosso, nós não teríamos o suficiente para pagar, ok? Então, Jesus é que conquistou esse presente e nos concedeu. E aí, para fazer valer a pena tudo que Ele fez por mim na cruz, eu passo a ter atitudes semelhantes a dele. Ou seja, eu passo a ter boas obras, eu passo a ter moralidade, eu passo a agir conforme Ele espera que nós ajamos. E aí aqui fala missas, rezas, santos, reencarnação, confiar somente em Jesus Cristo. Nada disso lhe dará salvação. Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você está pronto para deixar de confiar em outras coisas e entregar a sua vida a Cristo agora? Caso você não tenha feito ainda, eu presumo que o fato de você estar aqui participando desse estudo é porque você já o fez, você já aceitou a Jesus como seu Salvador. Você agora estaria só confirmando, você estaria só agora dando sequência, ou seja, confirmando o que já fez. Você estaria dando ênfase ao que você já fez, testemunhando do que você já fez, que foi aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então vamos mais. A Bíblia diz em Romanos 10:13, você está pronto. Lá em Romanos 10:13 diz que Jesus Cristo, eu vou ler para vocês, Romanos 10:13. Já estamos acabando, tá bom? Daqui a pouquinho estamos acabando e vamos poder ver a hora que for necessário. Romanos 10:13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do nosso Senhor será salvo. Então, se você já invocou o nome do Senhor, você está salvo. Você está pronto a entregar-se a Jesus e pedir-lhe que entre em sua vida agora mesmo? Ou seja, isso você já fez. Você já só vai estar reafirmando esta atitude já adotada. Então faça esta oração. E aí eu vou fazer uma oração e peço a vocês que acompanhem, para que vocês estejam reafirmando a atitude já adotada anteriormente. Senhor, sou pecador. Confio em Ti como meu único Senhor, Salvador e Mediador. Entrego minha vida a Ti. Entra em meu coração. Salva-me agora. Transforma e dirige a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Então, uma vez fazendo essa oração, você reafirma a atitude tomada quando você aceitou Jesus. O Senhor estava à tua porta batendo, você abriu a porta e deixou que Ele entrasse. Hoje habita em você o Espírito Santo de Deus, você é uma nova criatura.
E com isso vamos dar sequência em um próximo vídeo a esse estudo. Esse é o primeiro estudo que eu estou disponibilizando para vocês, e no momento oportuno, na próxima semana, estaremos disponibilizando um novo vídeo para continuarmos fazendo esses estudos. Espero que tenha sido claro, que tenha sido objetivo e que você tenha compreendido tudo aquilo que aqui foi exposto. E peço ao Senhor que, se porventura ficou algo incompleto, que Ele possa completar em sua consciência e em seu coração. Ok? Eu deixo aqui as minhas saudações com a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor nosso Pai, com o teu amor, a graça de Cristo Jesus e o Espírito Santo de Deus Consolador possa ser com todos vós. Que o Senhor sobre vós levante o teu rosto e vos dê a paz. Que Ele esquadrinhe vosso coração e te conceda afinidade com Ele. E que, ao estreitar a relação com o nosso Senhor, você possa ser submetido ao melhor do Senhor Jesus para a sua vida. Ok? Um abraço e até a próxima aula.